Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aula de hoje nós vamos continuar nossa discussão sobre absolutismo e mercantilismo, que é um conteúdo que nós já começamos a falar. Ele se situa na transição da Europa feudal, da Europa medieval, para a Europa moderna, né, o início da chamada Idade Moderna, que é um período de centralização política, né? Então a gente já estudou o período feudal, já falei de tudo isso para vocês, cruzadas, renascimento, né? Falei também da questão do renascimento do comércio, né? Dos movimentos das cidades e da necessidade de um Estado nacional, portanto um Estado centralizado, tá? Então essa vai ser a grande preocupação da burguesia, principalmente, em apoiar um Estado centralizado, porque isso seria benéfico para ela, já que representaria uma possibilidade de aumento de lucros, aumento de ganhos, já que as moedas estariam unificadas, os pesos, as medidas, os tributos, as leis, né? Tudo isso iria facilitar o comércio para a burguesia. Então, seria mais fácil apoiar, no caso, a liderança de um rei, né? Um rei autoritário, mesmo que fosse um rei autoritário, mas que tivesse um poder centralizado. Então, esse período em que o rei vai ganhar maior poder, em que o rei vai estar à frente, né? Em que o rei comanda tudo, manda em tudo, tem poderes absolutos, é este período da formação dos estados modernos que a gente chama de o estado absolutista, né? Onde o soberano tinha poderes absolutos e também poderes econômicos no tipo de sistema que a gente chama de mercantilismo, tá? Que é o sistema econômico do sistema absolutista. E eu falei para vocês também desses três caras aqui, desses três teóricos aqui, que são os chamados teóricos do absolutismo, né? Eu fiz uma conversa com vocês sobre isso. Nós estudamos um pouco da filosofia de Nicolau Maquiavel, que escreveu aquele livro O Príncipe, aquela ideia do Maquiavel: os fins justificam os meios, é melhor que um rei seja, que um governante seja temido do que amado, porque ele precisa ter a população na palma da mão. Falei para vocês também do Jacques Bossuet, um teórico e filósofo francês e religioso também, que vai justificar a obediência total das pessoas ao rei com fatores religiosos, já que o rei é enviado de Deus e representante de Deus na terra, assim como também não se questiona, assim como não se questiona a Deus, também não pode se questionar o rei, né, naquela lógica, na teoria do Jacques Bossuet, chamada de teoria do direito divino dos reis. Tudo isso a gente já viu, nós estamos só relembrando, né? E o Thomas Hobbes, né, naquela metáfora do Leviatã, naquele livro do Leviatã que ele escreveu, em que ele defende aquela frase que o homem é o lobo do homem, portanto o homem evoca, quando atua, um estágio de completa desordem, bagunça, caos, e nesse sentido era necessário alguém para trazer ordem. Quem seria esse alguém? O rei absolutista. Então todos esses teóricos, esses três aqui que são bastante lembrados, eles surgem com a ideia de apoiar o absolutismo. Por isso que nós os chamamos de teóricos do absolutismo, porque eles vão dizer: olha, gente, o absolutismo é legal, ele tem que ser praticado mesmo, eles vão legitimar esse sistema, né? Então, na aulinha de hoje, gente, eu vou falar para vocês sobre a experiência absolutista, sobretudo na Inglaterra e na França, tá? Que são estados, são governos absolutistas, né? Nesse período do século XIV, do século XV, do século XVI. E são exemplos muito grandes do absolutismo, tá? São exemplos muito fortes da experiência absolutista, desse rei que comanda tudo, que comanda todos, que tem poderes absolutos, tá? E um detalhe interessante para a gente pensar sobre os motivos que levaram, de repente, esses dois estados modernos e centralizados e absolutistas, né, serem justamente representarem justamente o auge do absolutismo, França e Inglaterra. A gente lembra da Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos que a gente já estudou lá na Baixa Idade Média,
né? A Guerra dos 100 Anos, que foi justamente aquela guerra provocada por questões territoriais e políticas, justamente entre França e Inglaterra. Então, como foi uma guerra de grandes proporções e que durou tanto tempo, veja bem, esses dois governos estavam em guerra, era necessário uma figura que controlasse tudo e que tivesse força total sobre tudo e sobre todos. Por isso que os reis absolutistas vão ganhar força na Inglaterra e vão ter uma tradição muito forte na Inglaterra e na França. Tá? Porque Inglaterra e França vão estar nesse cenário de guerra e vão apresentar essa possibilidade justamente de vão ter essa demanda, essa necessidade de ter um governo muito forte e centralizado. Tá? Por isso que Inglaterra e França vão ter maior tradição nessa parte absolutista. Então eu vou falar um pouquinho do absolutismo na Inglaterra. E aí eu cito principalmente a dinastia dos Tudor, tá? Dinastia, como vocês sabem, é um conjunto de reis que pertencem a uma mesma família, tá? Uma mesma linhagem, quando vai passando de sucessor para sucessor na mesma família. E este aqui, gente, o pai dele, na verdade, Henrique VII, ele começa a centralizar mais o poder, ele começa a ter uma relação muito forte com a burguesia, começa a ceder terras para a burguesia, tirando terras de camponeses e dando para a burguesia, então ele tem o apoio da burguesia, o pai dele, e ele também. Então, lembre-se desse nome, gente, esse aqui é o ápice do absolutismo inglês, tá? É o ápice do absolutismo inglês, ele se chama Henrique VIII. Então, o Henrique VIII ele foi responsável por centralizar o poder em suas mãos, em 1485, através de uma série de leis conhecidas como Atos de Supremacia, em que ele centraliza o poder em suas mãos. Apesar de ter sido católico, ele se desligou da igreja com argumentos de anular seu casamento por não ter gerado herdeiros homens, sendo assim ele criou a igreja anglicana. Esse processo eu já falei para vocês, né? Isso aqui, essa desculpinha que ele deu, né? Que ele estava se separando porque ele não podia no seu casamento gerar herdeiros homens, foi uma desculpa, né? Porque na verdade ele tinha uma amante, que era Ana Bolena, ele queria se casar com essa amante, pediu para o Papa e o Papa não autorizou. Então ele teve, além dessa questão pessoal, que ele acabou brigando, se desentendendo com a liderança católica, também tinham outras questões políticas, né? O fato é que ele rompe com a Igreja Católica. E quando ele rompe com a Igreja Católica, na Inglaterra, todas as terras, todas as posses, todos os bens que a Igreja tinha no território britânico foram tomados e passados para essa nova igreja que ele fundou, que existe até hoje, a Igreja Anglicana. E quando ele funda a Igreja Anglicana, ele se torna o líder supremo da Igreja Anglicana também. Então, gente, por que Henrique VIII, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é de extrema importância. Por que o Henrique VIII ele é lembrado como o mais importante, o maior rei absolutista, de fato o que teve mais poder simbolicamente? Porque quando ele rompe com a Igreja Católica e funda a sua própria igreja, ele vai ser o próprio líder da sua própria igreja no seu próprio território, ou seja, o cara manda em tudo. Ele não é só líder, ele não é só um líder político, mas ele também é um líder religioso. Então ele não tem que prestar conta para ninguém, nem para o Papa, porque o Papa já não tinha mais poder. Lembrando que a igreja tinha uma tradição religiosa, né? Igreja, além de uma tradição religiosa, tinha uma tradição política. Eu estou falando da Igreja Católica. O Henrique VIII dá um chega para lá na Igreja Católica, no território dele. Ó, não quero mais saber de vocês, aqui quem manda sou eu e ponto final. Né? Isso é absolutismo. Então ele concentra nas suas mãos não só o poder político, como o poder econômico, que já tinha, mas também agora o poder religioso. Tá bem? E isso vai ser um grande indicativo, uma grande demonstração do que é absolutismo de fato. A concentração total dos poderes. Por isso que o Henrique VIII é lembrado como o máximo do exemplo
de absolutismo na Inglaterra, tá? Depois de Henrique VIII, quem assume é sua filha, tá? Que assume como rainha Elizabeth I. E você pergunta, professor, a rainha Elizabeth II de hoje é filha dela? Claro que não, né, gente? Isso aqui nós estamos falando lá do século XVI, né? Então, só se a mulher, tudo bem que a rainha Elizabeth II é bem velhinha, né? Já tem uns 128 anos, brincadeira, tô exagerando. Mas enfim, já é bem velhinha, né? Tem vários memes, inclusive, né? Que falam da rainha Elizabeth como bem velhinha. Mas não, né, gente? Então, se passaram aí centenas de anos. Óbvio que não. Mas é porque na Inglaterra e em todas as monarquias e no papado também é assim, né? Nos papas, se assume um título, né? Então, por exemplo, a rainha Elizabeth I, ela é primeira porque foi a primeira rainha da história da Inglaterra a se chamar Elizabeth. E a rainha atual da Inglaterra é segunda porque é a segunda de toda a história da Inglaterra a se chamar Elizabeth. Tá bom? Só um parêntese aí. Então, depois de Henrique VIII, quem assumiu foi Elizabeth I. Elizabeth I, então, sucedeu seu pai Henrique após a morte dele em 1553. Em seu governo, ela desenvolveu a marinha de guerra e fez da Inglaterra uma potência comercial e marítima, além de colonizar a América do Norte. Esse conteúdo a gente vai estudar em outro momento, tá? Mas, aliás, este outro momento que a gente vai estudar vai complementar bastante, então grave isso, né? Tenha isso na sua mente, a importância dessa, porque representou uma enorme mudança. Os sistemas absolutistas representaram uma enorme mudança na história europeia, né? Ao passo que isso abre caminho para o processo que a gente chama de colonização, tá bom? Então a colonização é nada mais, nada menos do que a manifestação do poder soberano e absoluto dos reis absolutistas, tá? E uma concentração e uma liderança econômica também, uma interferência econômica muito forte dos reis absolutistas no sistema que a gente chama de mercantilista. Então, o mercantilismo vai ser muito exercido aqui, por exemplo, no reinado de Elizabeth I, que vem da dinastia dos Tudor, filha de Henrique VIII. É o período em que ela incentiva as navegações, o comércio marítimo, a burguesia marítima, e a Inglaterra se torna uma potência, tá? Esses outros reis nós vamos estudar em outro momento, tá? Não nos preocupemos com eles agora, dinastia dos Stuart. Agora, gente, então depois que eu falei de Henrique VIII e de Elizabeth I, pra gente fechar, eu preciso falar do absolutismo na França, tá? Então, na França, existe um outro rei de nome Henrique também, Henrique IV. Ele conseguiu unificar o Estado francês em 1589, após se converter ao catolicismo. Já estou falando da França, tá? Seu governo foi marcado pelos conflitos religiosos, principalmente após a criação do Edito de Nantes, que deu liberdade de culto em toda a França. Foi assinado por um católico extremista. Daí, gente, de Henrique IV vem Luís XIII. Então, Luís XIII sucedeu o pai. Seu governo foi marcado por uma religião aos protestantes, lembrando que na França os calvinistas, né, porque Calvino era franco-suíço, então as ideias calvinistas estavam crescendo e elas foram perseguidas, já que era um Estado católico neste momento. Aí, gente, a gente chega nesse cara aqui, ó. Lembre-se dele. Luís XIV. Tá? Não se esqueça desse rei. Da mesma forma que você não pode se esquecer de Henrique VIII, que é o ápice do absolutismo britânico, e de Elizabeth I também, esses dois reis aqui, rei e rainha, pai e filha, que foram o ápice do absolutismo na Inglaterra. Esse cara aqui, bonitão, né, de peruca, francês, estilo da nobreza, esse cara aqui é o ápice do absolutismo francês. Tá? Então, não é à toa que ele é chamado de o Rei Sol. Ele é conhecido como Rei Sol. Porque ele é um momento, o reinado dele é um momento que ele concentra a maior quantidade de poder na França. E esse nome Rei Sol faz referência ao poder do Sol e à supremacia do Sol. O Sol está sempre no alto, está sempre acima de todos, né? Então a ideia era essa,
de que ele era o rei Sol porque ele estava acima de todos. Então ele assumiu o seu trono após a morte de seu pai, em 1643. O seu governo foi marcado pelo luxo, pela ostentação, simbolizados pela criação do Palácio de Versalhes. O ministro da Economia, Jean-Baptiste Colbert, foi responsável pela implantação do mercantilismo, que se chama na França de colbertismo. Sempre o mercantilismo vem junto com o absolutismo. Eu já falei isso para vocês várias vezes. O absolutismo nada mais é, o mercantilismo nada mais é do que a visão econômica e o poder total dos reis também na economia, tá bom? Então, gente, é o período, sim, o ápice do absolutismo, de luxo, de honra, de pompa e de concentração de domínio absoluto do poder, tá? Então eu vou parar aqui em Luís XIV, não nos importemos com os outros, tá? No momento, vamos nos preocupar com Luís XIV, tá? Gente, Luís XIV, ele simboliza, ele representa tanto o absolutismo, que uma frase que ele falou certa vez é bastante lembrada para definir o absolutismo. Ele disse em francês, l'état c'est moi. O que quer dizer isso? L'état c'est moi. Traduzindo para o português, o Estado sou eu. Olha o que esse cara falou, gente. O Estado sou eu. O que é Estado? Estado é lei, é governo, é ideia de povo, de governo, de política. Isso é Estado, né? Em termos políticos. Estado é a lei. O que ele quis dizer com isso? O Estado sou eu, ou seja, eu que mando. O que eu quiser vai ser feito, o que eu não quiser não vai ser feito. Eu estou acima da lei, eu sou a lei. Ele disse isso, né? L'état c'est moi, o Estado sou eu que mando em tudo, eu que mando em todos. Tá certo? Então o Luís XIV, chamado Rei Sol, ele é muito lembrado e é nesse período em que a corte francesa vai assumir o destaque da nobreza, né? As ideias de etiqueta, enfim, de um incentivo à cultura da nobreza, né? Essa ideia da etiqueta da corte e do luxo, né? Dos palácios. E aí a gente cita o Palácio de Versalhes. Olha isso, gente, existe até hoje, tá? São fotos de hoje, isso hoje é um museu. Palácio de Versalhes. Palácio de Versalhes. Versalhes na época era uma aldeia rural, uma região rural perto de Paris, capital da França, né? Hoje é um distrito de Paris, na França. Então, Versalhes, esse Palácio de Versalhes grandioso, gente, ele é lembrado como assim, o mais pomposo, o mais faustoso, né? Ou seja, o mais luxuoso palácio da nobreza absolutista, tá? Então, o Palácio de Versalhes, ele foi construído no reinado do Rei Sol, daquele Rei Sol do Luís XIV, né? Aqui é uma vista interna dele, tudo a ouro, né? Olha esse jardim, gente, né? Olha a imponência, né? O luxo, né? A riqueza desse palácio, né? Olha o tamanho dele. Isso aqui era só uma simples e humilde residência do rei francês, tá? Simplesmente esse palácio era para ele morar, para ele e sua família morarem com pouquíssimo conforto e pouquíssimo luxo, né? Então é o exemplo aí de como que além do poder soberano dos reis no período absolutista, nós tínhamos também uma concentração de riquezas por parte da corte, por parte da família real, tá bom? E é isso, gente. Então nós finalizamos nossa aulinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido mais coisas novas sobre este tema, tá bom? Nos vemos nos nossos próximos encontros. Um abraço para vocês. Até mais.